minha turma, primeira série, que ótimo. Quinta-feira, 15 de setembro, que beleza, não é? Rapidinho. E aí no próximo ano, segunda série, olha, focado, hein? Vamos em frente. Que beleza. Olha aí, turma, hoje nós temos aqui, ó, um assunto que é a introdução dos estudos do arcadismo. É um período rápido de transição, né? Para a gente chegar num outro momento, num momento muito bom dos estudos de literatura. E então, o arcadismo no Brasil, isto é, nós vamos pelo menos hoje fazer os estudos introdutórios, tá legal? Que bom! Galera, vamos aqui, ó. O arcadismo no Brasil. Puxando, atenção, opa, olha aí. Era colonial. Lembre-se que no Brasil tem duas grandes eras. Tem a era colonial, Brasil colônia. E a era nacional, que é a partir do romantismo, até os dias de hoje. Em Portugal tem três grandes eras, né? A era medieval, claro que nós não tivemos isso. A era clássica e a era moderna. Bah, que beleza! Então hoje nós vamos fazer estudos introdutórios, apresentar para vocês, né? Estudos do arcadismo no Brasil. E vamos conhecer aspectos, né, do contexto do arcadismo na Europa e no Brasil. Então, tinha que ser na Europa, lógico, né? É de lá que vem essas informações e mudanças de mentalidade no campo estético, devido às mudanças no campo histórico, evidentemente, não é? E então, vamos a isso. A galera todinha aí, a Clarice, não é? Que beleza, que bom. Então vamos conhecer o processo histórico, né? Como evoluímos aí o processo histórico, social, filosófico e político do finalzinho do século XVIII, do século XVII, avançando para o século XVIII. Olha aí, era para ter dito assim, lógico, né? Porque o arcadismo é a segunda metade do século XVIII. A mudança é essa aí. Mas desde o final do século XVII já tinham assim umas ideias, né? Porque mudar, as pessoas não querem mudar, ainda mais ideias, princípios, essas coisas, não é uma mudança fácil não, viu? E é isso que nós vamos estudar. E tem muitas questões para a gente dar uma olhadinha aí, hein? Durante a aula. Primeira série, que ótimo. E a galera chegando por aí, hein? Vital Santos, Regilane, vamos lá, hein? Atenção, primeirão, ó. Lembrando aqui, fazer um lembrete aqui com vocês. Era colonial. Olha aqui onde está a era colonial, ó. Gente, são mais de 300 anos, né? E a era nacional tem 200 anos, o bicentenário este ano, ó. Olha aí, galera, ó, dá uma olhadinha aqui, atenção, tá aí. Nossas aulas, né, para a gente fechar o semestre, né, e concluir a nossa programação, né, aqui no canal Educação, com a supervisão, coordenação da SEDUC, não é? É aqui, o arcadismo, né? Em novembro, dezembro, estamos fechando essa programação. Arcadismo no Brasil e em Portugal, né?
Mas esse primeirão, este ano, que é a segunda série no próximo ano, aí vai pegar, ó, a partir daqui do romantismo até aqui, ó, o pré-modernismo. Que beleza! É exatamente a segunda série. E a terceira série, ó, presta atenção, hein? É daqui, ó, até os dias de hoje. Do pré-modernismo, o modernismo todo, né? São 100 anos de modernismo, hein? Aqui no Brasil e lá em Portugal, e também países africanos de língua portuguesa. Tem esse detalhe, está na nossa programação, incluindo a literatura piauiense. Olha que detalhe, hein? Até agora nós não estudamos nenhum autor do Piauí, claro, porque a literatura do piauiense é aqui do romantismo aos nossos dias. Nós estudamos também a literatura piauiense. Claro, lógico, né? Então, vou só lembrar aqui. Apagou. Atenção, primeirão. Atenção, ó. Olha aqui onde nós estamos. O arcadismo está aqui. É o último estilo de época, é o último período da era, ó, da era colonial. Estamos vindo. Nós já estamos vindo de antes, lá de Portugal. Estamos vindo na linha do tempo, na cronologia. No próximo ano a gente inicia bem aqui no romantismo. E vamos avançar. Até aqui no pré-modernismo. Só lembrando. E quando vocês estiverem na terceira série, que vão para lá, claro, lógico, por que não? Aí é o modernismo todo. Tá bom? Vou dar uma olhadinha no quadro. Pense no quadro aí. Primeirão, ó, 1500, 1601, 1768. É bem rápido o arcadismo, ó, 1836. Você vê que ele é uma transição, é bem rapidinho. Final do século XVIII. Né? Então, pronto, fechamos aí nossa conversa. E nós estamos fazendo a introdução dos estudos do arcadismo, né? Aqui da era colonial, bem aqui. Vamos deixar aqui, porque no próximo ano, ó, do romantismo aqui até o pré-modernismo. Na terceira série, todo o modernismo, tanto no Brasil quanto em Portugal. E ainda de países africanos, né? Que tem a língua portuguesa como língua oficial. Entendido? Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, alguns países da Europa, da África, principalmente Angola e Moçambique. É exatamente isso aí, viu? Angola e Moçambique. Nós trouxemos para o Salip, um escritor angolano, né? E um escritor moçambicano. Foi Eduardo Agualusa e o escritor ficcionista, né? Um grande escritor, nossa, Lia Couto. Então, se quiser saber disso aí, por curiosidade, vai lá no YouTube, vai lá, Salão do Livro do Piauí. E aí você vai encontrar o 20º Salip.
Estão lá os 2 escritores da África. Bom, acho que a gente já pode começar aqui, né? Indo para as origens. Olha aí, século XVIII, arcadismo. Você tem o ismo, ó. Todo ismo é a tendência. Olha aí, ó. Ismo, tendência. Então, você tem o ismo e tem a raiz da palavra, a Arcádia. Ismo, Arcádia. Arcádia, ó. Morada na antiga Grécia. Um lugar da natureza, né? Onde estão os pastores poetas, né? No campo. Quando se fala em arcadismo, é pensar no campo. A tendência é o campo, né? A natureza, a tranquilidade da natureza, né? O canto dos pássaros, né? Muita coisa verde, o visual, bucolismo, pastoralismo, novo, uma nova visão, né? Do campo, uma nova visão do mundo clássico. Quando fala em clássico, você tem que lembrar a cultura greco-romana, tá bom? Não esqueça. E a influência do Renascimento, a cultura greco-romana, aí passa pelo Renascimento, e qual é o maior nome do classicismo renascentista português? Camões. Pronto. É a maior referência. É quem mais influencia. E essa literatura do século XVIII, ela também é chamada de setecentismo, por conta da centena. Não é 1768 que começa o arcadismo? Então, setecentismo. Valeu! Nosso intérprete de Libras aí, há momentos que ele tem uma certa dificuldade para passar essa informação, mas eles são ótimos para passar essa ideia, né? O intérprete de Libras vai mostrando, né? Levando no caminho. É o que o jovem está fazendo, né? 1700, por exemplo, né? 1768, quando inicia o arcadismo no Brasil. Então, você vai pela centena, ó, setecentismo. Perfeito. Né? Então, você pode chamar barroco ou seiscentismo, arcadismo ou setecentismo, romantismo ou oitocentismo, pela centena. Olha o truque aqui, galera. Ó, presta atenção neste truque. Atenção, ó. Você tem, para você pegar o século, 1 mais 7, 8, mais 10, 18. É um truque perfeito. Você sabe exatamente qual é o século. Digamos que você está em 1580. Qual é o século? Somar 1 mais 5, 6, mais 10, 16. Então, século 16. Ninguém erra. Estou em 1982. Ora, 1 mais 9, 10, mais 10, 20. Século 20. É ótimo esse truque. Valeu, galera? Que bom, hein? Então, atenção, atenção, arcadismo, neoclassicismo, uma nova visão da cultura clássica. Setecentismo, é a literatura dos 700, 1700, começa então o arcadismo, bem explicadinho. A palavra arcadismo ela é sinônimo de academia, né? Criaram-se muitas academias nesse período.
E aí os autores se filiavam a essas academias com nomes de pastores, né? E de pastoras, né? Ligada à natureza, né? O campo, né? Arcádia, antigo lugar da mitologia grega, onde viviam os pastores no campo, né? Um lugar de idílio, ô palavra linda, olha aí, idílio, um lugar idílico, de contato com a natureza, né? As coisas belas do campo, né? Muito curioso isso. Claro, é uma nova percepção, daí neoclassicismo. O neo, novo, né? Então, uma nova forma, uma retomada, uma adaptação, olha aí, né? Do contexto da cultura greco-romana, passando pelo Renascimento. O que é o Renascimento? Olha aí o verbo renascer, que gerencia, que dá origem de renascimento, gerencia todo esse período do Renascimento, é porque aqui houve uma retomada do mundo clássico. E o maior nome, Camões. Valeu, primeira série. A gente tem que dizer bem direitinho, porque nós vamos usar esses conhecimentos até o momento atual. No próximo ano, usa. Na terceira série, usa também. Conhecimento, ele vai acumulando, né? Você vai somando conhecimento. Você não estuda na primeira série e abandona seus apontamentos, seus cadernos. Nada disso. Guarde seus cadernos. No próximo ano, na segunda série, você vai necessitar rever alguns detalhes. Valeu aí, primeirão? Que beleza, pois vamos lá, hein? Olha aí. A arte do arcadismo, esse período do arcadismo, ó, século XVIII, eu botei em romano, porque as nossas origens são romanas, né? Eu quase não uso o arábico, uso o romano, né? É uma arte ligada ao iluminismo. Opa, ideias iluministas. Né? Razão, bom senso. Né? O iluminismo, que contaminou a Europa no século XVIII, mais forte na segunda metade do século XVIII. Muitas profundas transformações aconteceram na Europa. Sociais, econômicas, políticas, ideológicas. Por exemplo, a queda das monarquias. Aí vai acontecer o quê? A Revolução Francesa. Olha aí. Isso aqui é uma data magna para nós. 1789, data magna, por conta da Revolução Francesa, que derrubou, ó, as monarquias. E aí vem o pensamento republicano, as democracias. Isso, a burguesia juntou-se ao povo e derrubaram a Bastilha, aquela prisão que era só para os pobres. Mas um pouquinho antes, essas ideias iluministas iluminaram os norte-americanos. Olha aí, 1776, bem antes da Revolução Francesa. Puxa, essa nação foi demais. Independência. Olha, eles têm uma coisa que a gente inveja. Eles só têm uma Constituição. Nós temos 7 Constituições. Precisamos acertar. Explodiu o mundo, né? Com a decadência da aristocracia, entrou em cena o avanço da Revolução Industrial Inglesa. Opa! Com muita coisa que saiu das colônias, que a Inglaterra estava produzindo e os outros países precisavam comprar. Então houve um boom, né? Houve uma explosão no campo industrial na Inglaterra.
Portugal, muito ouro, muito diamante, comprava tudo na Inglaterra. E a Inglaterra foi enriquecendo e tornando-se uma potência mundial. Galera, não vamos perder este contexto. Porque aí você vai somar esses conhecimentos aqui com os conhecimentos das aulas de história. Bonito isso. A literatura é um campo imenso de conhecimento. Juntar com a história, aí é bem melhor. Né? E as aulas de filosofia, né? Por esse tempo, os filósofos do iluminismo. Então, a literatura desse período vai refletir tudo isso. Muita coisa boa. Mas, principalmente, a mudança de mentalidade que foi gerada pela Revolução, pela independência dos americanos e Revolução Francesa. Com aquelas 3 palavras mágicas da bandeira francesa. Liberté, égalité, fraternité. A nossa professora de Libras, a intérprete de Libras, trazendo para a língua portuguesa, são 2 idiomas muito parecidos, muito próximos. Liberté, a liberdade. Égalité, a igualdade. Fraternité, a fraternidade. São grandes postulados que vinham sendo pregados desde Nosso Senhor, desde Jesus Cristo. O conhecimento liberta. O aluno da primeira série vai avançando, avançando, e o conhecimento vai iluminando. Né? Esse período do século XVIII, galera, aqui, ó, é o século das luzes, é o século do iluminismo. Aí vai juntando com outros conhecimentos, né? E abrindo para o conhecimento, para as liberdades individuais, uma nova mentalidade política, nem que custe o que custar. As democracias. Democracia, aparentemente, a gente vê muita bagunça, mas é melhor a democracia do que outro tipo de regime, mesmo com toda bagunça. Primeirão, olha, pemba, tá aí, hein? Dá uma olhadinha aí. Está vendo aí? A Revolução Francesa, né, mudou tudo. Né? Derrubou o chamado Antigo Regime, que era daquela aristocracia, as monarquias absolutas, absolutistas, estúpidas. Né? Então a Revolução Francesa derrubou isso. E aos poucos foi implantando uma nova mentalidade. Leva tempo? Leva. Os franceses tiveram 4 revoluções até estruturar a república. E nós, 200 anos, 7 constituições, e ainda estamos tentando, né, absorver essa mentalidade republicana. Isso no povo e nos gestores. Temos problemas sobrando. Mas estamos caminhando para isso. Quem sabe daqui a 20 anos uma nova Constituição que tira os defeitos desta e vamos melhorando. Né? Essa é a intenção. É claro que a Revolução Francesa é um marco na história da humanidade, pelo menos ocidental, e que serve de exemplo para o planeta todo. Muito bom. O professor de história, o professor de filosofia, né, de sociologia, eles vão cruzando esses conhecimentos
Quem se beneficia disso? O aluno. Olha aí, primeira série, e então? Assista a aula. Se perdeu a aula, você tem a aula gravada, está na plataforma. Né? Está no site. Né? Então procure as aulas. Porque no próximo ano, a primeira série que vai para a segunda série precisa desses conhecimentos básicos. E aí entra a Revolução Francesa. É um processo, um conjunto de eventos, né, que marcaram o ano de 1789 até 1799, 10 anos, né? Essa coisa acontecendo, é um processo. O Brasil, para atingir a independência, um processo que começa com a Conjuração Mineira, e aí passa pela chegada de D. João VI, e aí vem a Conjuração Baiana, e vem a Confederação do Equador em Pernambuco, até chegar em 1822, com uma mulher que assina a nossa independência, o documento oficial, a primeira mulher que governou o país, foi por 3 dias, 2 dias, uma semana, não interessa. Foi uma mulher muito culta, a princesa regente do Brasil, Dona Maria Leopoldina. Foi ela que assinou o documento, porque o marido estava viajando, Santos, São Paulo. Então, na reunião do gabinete, foi ela que assinou o documento. Interessante isso, né? Nós estamos nos 200 anos. Precisamos massificar esse conhecimento. Isso por influência de quê? Da Revolução Francesa. Primeirão, que coisa boa, não é? E então? Aqui, olha aí as 3 palavras aí, da bandeira francesa, né? Que beleza! A língua francesa e a língua portuguesa são línguas das mesmas origens, né? São as chamadas línguas novilatinas. São os 6 ou 7 idiomas, né? Você viu lá o príncipe, o rei Charles, né, com a morte da rainha, lá na Escócia, eles falando gaélico. É uma língua do mesmo tronco da língua portuguesa. Os romanos ocuparam aquela ilha ali por mais de 300 anos. Olha, é bonito conhecer um pouco da história, né? Aquele terrível Canal da Mancha, entre França e a Inglaterra ali. A Inglaterra é uma ilha imensa. Os romanos atravessaram ali durante mais de 300 anos. Então, muitos radicais e línguas que estão por ali, influência dos romanos. Olha aqui, liberté, né? E égalité. A língua francesa é curiosa, às vezes você encontra até 4 acentos numa mesma palavra, aqui você tem 2, ó. No nosso idioma, o é aberto, né? Seria liberté, mas não é. Na língua francesa, o acento aqui é fechado, liberté, porque o contrário aí seria aberto, se fosse assim. Vou escrever uma palavra aqui. Terres. Terres, olha aí, é aberto. Mas quando é o sinal para a direita, aí é fechado, normal. Né? Beleza, olha aí. Égalité, égalité, fraternité. São 3 palavras utópicas. É utopia, nós precisamos dessa utopia. A gente precisa das utopias. A gente precisa acreditar e superar.
Primeira série, olha aí, tem coisa, hein? Bom, vamos aqui nomear alguns nomes, né, e mudanças ideológicas, né, da Revolução Francesa, né, base da Revolução Francesa. Voltaire, terrível, uma superinteligência, um defensor intransigente, né, da liberdade de expressão. Olha aí, o precursor tira tudo que é censura. Nada de censurar. Está aí. Diderot, D'Alembert, Montesquieu, Rousseau, quantos? Só aqui tem 4. 5. 5 pensadores, né, que vão mudar a mentalidade da Revolução Francesa até agora, né. Isso tudo fundamenta o liberalismo, né. Aqui, Montesquieu, com o espírito das leis, dividiu o executivo, o judiciário, o legislativo, os poderes, né. E os outros pensadores, Rousseau, D'Alembert, Diderot, e o iluminismo acontece, né. Está aí. O iluminismo, fechando o século XVII, abrindo, né, o movimento intelectual começa bem aqui no finalzinho do século XVII e ocupa todo o século XVIII até explodir a Revolução Francesa. Razão, né, um meio para estruturar o homem. Olha, galera, está aqui. A maior expressão do iluminismo, né, veio com a enciclopédia. Foi o primeiro momento que o homem juntou conhecimentos e costurou a enciclopédia. Levou muitos anos para eles fazerem isso, quase 30 anos. Volumes e mais volumes, né? Foi o primeiro Google, né? Conhecimentos filosóficos e científicos. Eles juntaram tudo isso nesse movimento da enciclopédia. A frase-chave do enciclopedismo é: ouse saber. Olha aí a Andressa, olha a galera da primeira série. Cuidado, hein? Vamos de bem, de boa, com vontade. Supere a preguiça, hein? Vamos com vontade, com desejo de aprender, que aí é prazer. Né? E o conhecimento com prazer é para o resto da vida, né? Todo o tempo. Né? Então está aí o iluminismo. São as principais mudanças ideológicas da época. Né? Muito bom. As coisas começaram a mudar mesmo no final do século XVII, e aí durante todo o século XVIII, até a Revolução Francesa. Vocês já viram aquele quadro famoso, né, da liberdade guiando o povo? Um quadro lindíssimo. A palavra liberdade é feminina, então criou-se a metáfora de uma moça muito bonita e muito sensual, com a bandeira aqui, né? E ela até com os seios de fora aqui e tudo. É a metáfora da liberdade. Não tem exemplo melhor. Muito bonita. É uma pintura muito famosa, né? Estão lembrados dessa pintura? É primeira série. Puxa aí para você ver o quadro. A liberdade guiando o povo.
É um quadro muito famoso, né? Veja o nome do pintor aí. Delacroix. Né? Eugénie Delacroix. É o Eugênio, né? Assim, aportuguesando aí logo, né? Não dá para portuguesar, é Delacroix, que é o sobrenome dele, né? Vamos que vamos? Ótimo, tá aí. Então nós temos aí o liberalismo. Aí, ó. O que é o liberalismo? Sai do iluminismo, isso tudo, né? Ideias, né? É a ideologia política que defende os sistemas representativos. Olha que coisa, né? Para que você elege um deputado? Um vereador, um prefeito, o senador, o presidente. Né? São os sistemas representativos. Os direitos civis e a igualdade de oportunidades para os cidadãos. Boas escolas para todo mundo. Né? Para um dia acabar qualquer privilégio. Né? Bom, isso é no campo ideológico. Aqui, ó. E no campo da doutrina econômica? Opa! Propõe iniciativa individual e a livre concorrência. Olha, com a concorrência baixa a gasolina, não tem jeito. E baixaria mais ainda se tivesse uma outra empresa para concorrer. Aí, ó. Prontinho. Olha o liberalismo como ele é. Não deixa ninguém cochilar. Sem a interferência do Estado. Ele entra como um meio, né, de obter equilíbrio, para não haver estupidez entre os interesses sociais e individuais. Perfeito. Galera, isso aí, hein? Não é fácil. Só tem coisa boa. Né? Muito bom. Quem chegou? Revolução Francesa de novo. Olha, meu primeirão, olha, a Revolução Francesa mudou tudo. Vocês vão ver com as aulas de história, né? As aulas de filosofia, as aulas de sociologia, né? Aí vocês vão compreendendo melhor o que foi esse processo, como eles foram aperfeiçoando, né? Porque cada grupo queria do seu jeito. E não é assim. Mas com o tempo os grupos foram se juntando e formando a nação francesa. Nós ainda estamos tendo problemas. Né? Ainda temos muita dificuldade com essa unidade nacional. Né? Mas estamos dando os passos aí. Né? Não sejamos pessimistas, estamos avançando. E qual é o significado da Revolução Francesa? A destruição do absolutismo na França e do feudalismo. Olha que loucura, não é? Que coisa mais absurda. Imagine, no século XVIII, é como se estivesse lá na Idade Média. E os reis absolutistas, o que o rei dizia, paciência. Ele precisa, a Revolução Francesa deu uma nova ordem para o mundo, uma ordem política. Não foi só de uma vezinha não, hein?
4 revoluções francesas. 4. Para mudar essa nova ordem no campo político, econômico e social. Apoiado no capitalismo, claro, não tem outro caminho. E no poder da burguesia e do povo. Para a burguesia aqui é no sentido de investir, desenvolver. Não é naquele sentido pejorativo, não. Que isso foi para a MPB e muitas composições e a juventude entendeu errado. Né? Ninguém esclarecia. Só a escola. E aí é uma coisa muito pequena. E onde fica a massa para entender o que é esse poder da burguesia e do povo? Revolução Francesa, magnífica, mudou tudo. No Ocidente, né? Atenção, opa, tá aí. O laicismo. O laicismo. Tudo depois da Revolução Francesa, ideias que foram circulando, né? O Estado tem que se separar da Igreja. Não pode, deve ser independente. Estado laico. Você não pode misturar as coisas, senão são 2 poderes se mandando ao mesmo tempo, não tem sentido. O Estado cuida das funções políticas, economia, educação, e é exercido por leigos. Olha aí! Cuidado, hein? Criação do ensino não religioso, estatal ou particular. Então, laicismo é isto, Estado laico é isso. Claro que com as aulas de filosofia e de sociologia, esse entendimento será mais ampliado. Né? O colega vai explicar até melhor do que eu. Né? Mas está aí. Então, a Revolução Francesa mexeu com tudo isso. E aí você pode perguntar, professor, e onde é que entra a literatura nessa história? É agora, não é? O que é o artista? Né? O escritor, o poeta, o artista, o pintor, o músico, etc. Ele é uma esponja que ele vai passando, né? E vai revelando e limpando tudo, né? E a galera chegando aí, o Mateus, vamos lá. E o empirismo? São de dois, essa filosofia de 2 gênios aqui, Locke e Hume. Eles diziam o seguinte, o empirismo, bom, é uma corrente filosófica. Aqui, né? Essa corrente filosófica é apoiada na experiência sensível, né? A origem do conhecimento passa por uma experiência. Era a proposta deles na época, né? E aí a coisa foi fazendo fusão com outras correntes. Hoje não tem mais isso separado, não, né? Isso é um jogo. Está aqui uma escola, os alunos, o professor, né? Estado laico. A simbologia aqui do quadro. É um Estado laico. Tudo certinho? Que bom. Vamos lá, hein? Olha o arcadismo agora aqui nesta imagem. Olha o verdor. Olha a tranquilidade. Olha a casinha ali no pé desta montanha, né? Olha a Arcádia. Né? A razão de viver. Né? São características. Né? O racionalismo. A simplicidade da vida no campo, né? E a simplicidade de escrever. Né? Era uma atitude contra o barroco. Os clássicos, apoiado nos clássicos. Né? Os autores greco-romanos. Né? E aí você vê o bucolismo todo, o idílio, a natureza, né? O pastoralismo.
Arcádia é sinônimo de academia. Olha aí, galera, ó. Então o poeta se filiava a Arcádia com outro nome, um nome de pastor, de preferência, né? Então vamos nos preparar para a gente compreender isso melhor. Nas aulas subsequentes, né, vamos estudar os grandes autores do arcadismo, Tomás Antônio, Cláudio, Manuel da Costa, Silva Alvarenga, Alvarenga Peixoto e o português Bocais. Bom demais, hein? Aí, vamos lá. A pintura e a escultura do arcadismo. Olha aí a mitologia, né? Olha aí a história, né? Os Horácios, né? E a pintura, Boucher, Pastoral de Verão. Olha o contato com a natureza, tranquilidade, a razão, né? Simplicidade. E volta ao mundo clássico, greco-romano. Olha aqui a escultura, né? Aquele ideal de perfeição, de beleza, de sensualidade, né? Muito bom. Que ótimo, né? E aqui algumas características em latim do arcadismo, né? Coisa boa, muito bom mesmo, né? Então você tem aqui momentos maravilhosos, né? Locus amenos, procurar um lugar gostoso para você passar o final de semana, né? É isso. Aproveitar o cotidiano, a simplicidade, né? O bom senso. Mediocrita. Não é no sentido pejorativo da palavra, né? É no sentido bom da palavra. Fugere urbe, final de semana eu vou cair fora, vou lá para o interior, olha aí, né? Fugir, sair da cidade, ninguém aguenta o sufoco. Principalmente a intenção é quanto à questão da corrupção nos centros urbanos, né? Bom, mas isso aí é relativo. Mas uma expressão que chamou muito a atenção até hoje é o carpe diem, né? Nome de filme, perfume, mil coisas. Aproveite bem o tempo. E aí o pastor, o poeta, né, com eu de pastor, chama a sua amada, né, para os prazeres do amor, aproveitar o tempo, porque o futuro é incerto. E na hora de escrever, simples. Olha aí, nós então vamos voltar para essas características, quando estivermos com os textos. Valeu aí, primeirão. Estamos chegando, hein? Estamos chegando. E aqui tem um fragmento, aqui, uma estrofe, não é? Que leva a gente para perceber bem o que é a poesia neoclássica, né? O locus amenos, né? As amenidades, a simplicidade. Torno a ver-vos, ó montes, né? Ó a natureza aí, ó. O destino aqui me torna a pôr nestes oiteiros, olha aí, né? A natureza, né? Onde o tempo, os gabões deixei grosseiros, aquele ambiente rústico, né? Pelo traje da corte. Olha, corte na cidade grande e tal, né? Ele diz que deixou essas coisas tão simples da natureza pelo traje da corte. Esse traje, ele é rico e fino. É um contraste com a natureza, né? Natureza com o vestuário grosseiro, como ele diz, né? Ele prefere o campo. É um texto muito bonito do Cláudio, né, Manuel, que saiu das Minas Gerais, aquelas montanhas, aquelas belezas todas, e foi estudar na corte, né? E aí, quando ele volta, ele apresenta o contraste, né, disso aí. Muito legal, muito bom. Tem mais, hein?
E aqui no Brasil, como é que ficou? Isso até agora, né, mostrando a Europa. No Brasil, tudo começa em 1768, vai até 1836. É uma transição. Era colonial, o arcadismo, o campo e a vida simples do campo. Olha a imagem. Além do horizonte, deve ter algum lugar bonito para viver em paz, onde eu possa encontrar a natureza. Olha, além do horizonte, alegria e felicidade, com certeza. Lá nesse lugar, o amanhecer é lindo, com flores, festejando mais um dia que vem vindo, onde a gente possa se deitar no campo, olha aí o idílio amoroso, né? Se amar na relva, escutando o canto dos pássaros. Está aí o barroco, perdão, o arcadismo em pleno modernismo, na MPB. É o texto do Roberto Carlos, né? Convidando para você se lembrar da vida no campo, né? Que coisa bonita, né, galera? Tá aí. E aí, bom, o arcadismo no Brasil, ele reflete a Inconfidência Mineira, ou conjuração, se você quiser. Então, a literatura, ela tem uma forte conotação política, né? Por conta de intelectuais que receberam influências da Europa, principalmente da Revolução Francesa, e ainda da independência americana. Está aqui o Libertas Quaesera Tamen, e a figura do Tiradentes é desse período, hein? E então, está aí o quadro do contexto, né, que marcou muito, né? Reforma do ensino do Marquês de Pombal para mudar tudo, né? Expulsou os jesuítas, ó o Estado, ó, laico. O Tratado de Madrid, ele transferiu a capital, que era Salvador, transferiu para o Rio de Janeiro. Foi esse todo-poderoso Sebastião de Carvalho, Marquês de Pombal, hein? É ele, galera. E o resto você já sabe, a corte no Brasil, a independência americana, a Revolução Francesa. Primeiro, olha, até o nosso próximo encontro. Valeu, tchau, tchau.